o obreiro de preto escuro, morreu esse ano. Eu noticiei aqui neste canal, com o perdão negado de um homem que se diz pastor, de um homem que prega a Bíblia, prega o amor, diz doutrinar todas as segundas-feiras, ministra a Santa Ceia. Para quem? Pare tudo, absolutamente tudo que você estiver fazendo. Assista as palavras desse pastor e logo em seguida assista as palavras de Ailton José Alves proferidas em uma audiência criminal, na presença de um promotor, de um juiz de direito, dos advogados e das testemunhas. Amados irmãos, a coisa não é brincadeira. Ailton José Alves está diante de uma porta, e me parece, porque a palavra de Deus, ela é imutável. Me parece que essa porta não vai se abrir. Você sabe por quê ela não vai se abrir? Veja o que ele fala em audiência. E aquele cidadão, aquele irmão obreiro que está lá atrás dele, de paletó escuro, morreu esse ano. E aí Ailton José Alves peremptoriamente nega o perdão em uma audiência judicial. E interessante é que antes do promotor fazer esta pergunta a ele, que ele responde negativamente, que não perdoa, o juiz chegou para ele com as câmeras desligadas e disse assim: "Ô senhor Ailton, pastor Ailton José Alves", era assim que ele o chamava, "olha, por que o senhor não perdoa esses rapazes? O senhor perdoa esses rapazes, eu encerro tudo isto aqui e se dá como encerrado, sem nenhum prejuízo para ambas as partes. O senhor não prefere perdoá-los e encerrar esse processo?" "Não, doutor. Eu quero prosseguir, eu quero a condenação deles." Então, irmãos, assistam aí e depois eu volto a comentar. Tem 3 pecados que Deus não perdoa. 3 pecados da Bíblia que não tem jeito. Primeiro pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir ao diabo ou a demônios aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Segundo pecado que Deus não perdoa, o não perdoar. Então, se você não perdoa, também não tem perdão. Então, a falta de perdão é um pecado que não tem perdão da parte de Deus. Porque o Senhor diz, com a mesma medida que perdoardes, vocês serão perdoados. Então, o primeiro pecado que não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo pecado que não tem perdão, não perdoar. Terceiro pecado, terceiro comportamento que não tem perdão, apostasia. E agora o espiritual, o coração do pastor tem espaço para uma reconciliação? Pastor, doutor, já chamei o senhor pastor, o senhor está falando tão... eu acho que o próprio Deus tem um limite. Tem um limite. O senhor, eu estou notando que o senhor tem um pouco de conhecimento teológico. E eu quero lhe dizer uma coisa. Até Deus tem um limite, porque quando chega numa dimensão, Deus age com o juízo. Nesse outro ponto, é o próprio juiz quem pergunta a Ailton José Alves: "O senhor tem interesse na condenação desses moços, desses jovens?" E quais eram os jovens? Obreiro, presbítero da Casa de Deus, que ele estava processando criminalmente por denunciar os seus desvios. E o juiz pergunta e ele prontamente: "Sim, senhor, tem interesse na condenação." Estou sabendo dessa parcialidade e dessa vontade expressa de ver a condenação dos querelados agora, nesta audiência. O pastor está aqui presente. O senhor tem interesse em ver a condenação desses rapazes? Isso, senhor. Ailton José Alves é presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, uma das maiores igrejas do Brasil e, por que não dizer, do mundo, há 25 anos. O que é igreja? A igreja é de uma organização material? Não. A igreja faz parte ou é propriedade de uma associação?
Não, embora ela seja uma associação aqui, pelo Código Civil, a igreja é de Ailton José Alves, do seu filho, da sua esposa? Não. A igreja não é de ninguém, a igreja é de Jesus. Ailton José Alves tem a vida eterna? Não. Ele tem o conhecimento dos tempos e das estações? Não. E como ele se comporta, irmãos? Como, olha, uma pessoa totalmente alheia, sem conhecimento, sem, vamos dizer assim, né? Sem perceber a alta responsabilidade material que passa, mas principalmente espiritual. E quando o promotor pergunta a ele, agora na parte espiritual, o coração do pastor tem lugar para perdão? Não, doutor. Olha, até Deus tem limite. Então vocês assistiram aí. Quando o juiz, surpreso, pergunta a ele, eu estou sabendo agora, por inquirição do advogado, eu estou sabendo agora que o pastor tem interesse na condenação desses rapazes. Aí, textualmente, o juiz pergunta, o senhor tem interesse na condenação desses rapazes? Tenho, sim, senhor. Tenho, sim, senhor. E lá atrás, o obreiro de preto, escuro, morreu esse ano. Eu noticiei aqui neste canal, com o perdão negado de um homem que se diz pastor, de um homem que prega a Bíblia, prega o amor, diz doutrinar todas as segundas-feiras, ministra a Santa Ceia. Para quem? Para a igreja, que foi comprada, lavada e remida no sangue de Jesus. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, mestre, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus disse, no dia, Jesus disse não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. E agora esse pastor aí está, irmãos, justificando biblicamente que quem não perdoa não terá o perdão. É por isso que Jesus perdoou, para mostrar, para dar o exemplo, além dele falar 70 vezes 7, ele deu o exemplo na cruz pendurado para o ladrão que estava à sua direita. Então, irmãos, olha, Ailton José Alves, deixa de se enganar, homem. Homem, fique despido do autoritarismo, da tirania, da soberba, da arrogância. A sua vida, diz a Bíblia, e a gente sabe, não somente a sua como a nossa, é como a fumaça, como a névoa, como a erva, que, secando-se, a erva cai a sua flor e ninguém mais encontra o seu lugar. Você já está com 70 anos e se auto-intitula presidente da igreja. Aqui não prega, aqui não canta, aqui é como eu quero, não é como você quer. Ailton, a igreja não é sua. Assim como a sua vida também não é sua, homem. Se arrependa, desça desse cavalo, porque Deus vai lhe derrubar como derrubou Saulo de Tarso desse cavalo. O Saulo de Tarso disse, que farei, Senhor? Que farei? E obedeceu a ordem de Jesus. Obteve o perdão e foi usado poderosamente como um instrumento para revelar a sua palavra à igreja. Mas você, Ailton, você tem recalcitrado contra os aguilhões de Deus. Você vai morrer. Você não vai levar para a sepultura nada do que você está construindo. Você vai levar a sua arrogância, a sua prepotência, a sua tirania, a sua soberba e agora a falta de perdão, irmãos. Ailton, te arrepende. Então, irmãos, façam esse vídeo chegar ao maior número de pessoas. Compartilhem, porque aqui a coisa é altamente responsável. Nós falamos a verdade da verdade e mostramos que a vida velozmente está passando e as pessoas não estão se dando conta. E na vida futura, na eternidade, disse e repito,
tijolo, areia, concreto, porta, mármore, cerâmica, ar-condicionado, azulejo, nada disso, Ailton, nada disso você levará para a eternidade, tá certo? Mas sim, você será cobrado pelas almas feridas, desviadas, jogadas fora por sua atitude insana e irresponsável. Irmãos, a coisa é muito séria. Compartilhe este vídeo, que Deus em Cristo te abençoe.